Olá! Registros históricos indicam que o jaleco foi criado no final da Idade Média e tinha como objetivo proteger médicos da peste bubônica. Muito mais do que uma vestimenta profissional daqueles que atuam na área de saúde, seu uso cria uma certa barreira contra contaminações, tanto para os pacientes quanto para os profissionais de saúde. A cor branca indica a necessidade de asepsia indispensável a essa área de trabalho. O uso de jalecos de saúde fora dos ambientes de trabalho ainda não é um consenso entre profissionais desta área, mas existem orientações da Organização Mundial de Saúde para que seu uso seja restrito ao local de trabalho. Ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, estudos demonstram que o risco de infecções transmitidas por bactérias nos jalecos é muito maior no sentido hospital para a comunidade, e não o contrário. Em relação à percepção comum que a maioria da população tem a respeito do uso externo do jaleco, tem se encaminhado para desaprovar seu uso fora de hospitais e estabelecimentos de saúde. Mas você sabia que existem regras de uso do jaleco? Para entender melhor essas normas, continue assistindo o vídeo. Espírito Santo, Paraná e Rio de Janeiro podem ser citados como exemplos de estados que já proibiram o uso dos jalecos fora do ambiente de trabalho. As normas prevêem, inclusive, multas para o descumprimento. De acordo com a NR9 do Ministério do Trabalho e Emprego, os riscos de acidentes podem ser classificados em físicos, como calor, iluminação e artigos cortantes, químicos, como soluções químicas e aerosóis, biológicos, como fluidos corporais e vírus e bactérias e fungos, ergonômico-mecânicos, como desconforto, e psicossociais, como o estresse e a fadiga. Por sua vez, a NR32 da Anvisa prevê, acerca dos riscos biológicos, que os trabalhadores não devem deixar o local de trabalho com os equipamentos de proteção individual e as vestimentas utilizadas em suas atividades laborais. Continuando, a NR6 do Ministério do Trabalho e Emprego prevê em seu item 6.7.1 acerca das obrigações do empregado, que cabe ao empregado, quando usar o EPI, usar utilizando-o apenas para a finalidade a que ele se destina. Assim, pelas normas acima citadas, as empresas não devem permitir que seus funcionários e prestadores deixem as dependências dos estabelecimentos vestindo os jalecos de trabalho. Agora que já falamos acerca do que prevêem as normas amplas da Anvisa e do Ministério do Trabalho e Emprego, passamos a analisar o que dizem os conselhos federais de Medicina, Farmácia e Enfermagem. Segundo o Conselho Federal de Medicina, não há norma específica adotada pelo Conselho, mas a entidade aconselha a utilização do jaleco apenas pelo profissional que está no exercício da profissão. Há ainda a orientação de que o jaleco seja retirado em horários de refeição, descanso e ao fim do turno de trabalho. Segundo o CFM, a utilização do jaleco em locais públicos, seguida de exposição a pacientes ao equipamento, pode ser enquadrado como infração ética prevista no artigo 1º do capítulo 3 do Código de Ética Médica. Já com relação ao Conselho Federal de Farmácia, até 1970, esse conselho possuía uma resolução, a de número 34 de 65, que obrigava o uso de aventais brancos por farmacêuticos, farmacêuticos químicos, farmacêuticos bioquímicos, provisionados e oficiais de farmácia. Essa resolução foi revogada em 1970 pela Resolução 81, pois o CFF entende que a competência para legislar sobre questões sanitárias é exclusiva dos órgãos de vigilância sanitária, atualmente a Anvisa. A exemplo do CFM, o CFF também recomenda o uso do jaleco com o cumprimento da NR32 da Anvisa. Por fim, o Conselho Federal de Enfermagem também não possui uma resolução específica para o jaleco, mas existem pareceres técnicos e decisões produzidos pelos Conselhos Regionais de Enfermagem. Um exemplo é a decisão do COREN-RS número 61 de 2006, que orienta profissionais de enfermagem sobre a restrição do uso dos uniformes mencionados, dizendo que os trabalhadores da enfermagem deverão vestir seus uniformes ao chegar aos estabelecimentos de saúde
onde exercem suas atividades, ficando o uso dessas vestimentas restritos a esses ambientes. Outro exemplo é o parecer Corém de São Paulo, número 21 de 2010, que estabelece o uso de aventais nas unidades de terapia intensiva em cumprimento NR32. Em que pese a inexistência de lei em sentido estrito, ou seja, lei emanada do Congresso Nacional, determinando a obrigatoriedade do uso do jaleco apenas no ambiente de trabalho ou a vedação de seu uso fora desses ambientes, existem normas regulamentadoras emanadas da Autoridade Máxima em Vigilância Sanitária, no caso a Anvisa. Outros sim, diversos estados da federação e municípios possuem normas locais regulamentando o assunto, sendo que cada profissional deve procurar se informar acerca do teor dessas normas regionais. Por fim, e não menos importante, devemos lembrar que atualmente a opinião pública é cada vez mais ferrenha, procurando não infringir padrões éticos de comportamento profissional, o que pode, em último caso, gerar prejuízos econômicos aos profissionais de saúde. Sucesso e até o próximo vídeo.